Olá, olá, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Essa live maravilhosa que hoje vamos falar sobre proteção. E eu vou ter um convidado aí super especial, o Rodrigo. Inclusive, ele já está na live. Deixa eu aceitar, gente. O Rodrigo é um tarólogo maravilhoso e ele vai participar da live conosco. Boa noite, Tânia. Boa noite, Rodrigo. Seja Olá, pessoal. bem-vindo. Estão me ouvindo bem? Eu estou. Então tá bom, perfeito. Estou ouvindo vocês bem também. Então tá joia. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marcília, sou enfermeira e terapeuta holística da Flor de Lótus. E eu convidei o Rodrigo hoje para uma live aí maravilhosa, onde ele vai falar um pouquinho junto comigo sobre os cristais e proteção. E é isso aí. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Rico Valdez, sou tarólogo, professor de tarô. E, Marcília, obrigado pelo convite, por estar aqui. Prazerzão. Eu que agradeço. Eu que agradeço para a gente dar essa aula aí maravilhosa sobre proteção. Quem aí está precisando de proteção? Né? Eu acho que todo mundo precisa, né? Já estou aqui com as minhas pulseiras de proteção, né? Algo aí, ó, o Rodrigo também. Gente, proteção é algo que nunca é demais, né? A gente sempre está aí precisando de proteção, né? E eu trouxe o Rodrigo, inclusive, para falar um pouquinho sobre a proteção no trabalho dele, né? Porque existe proteção de vários tipos, né, gente? Com os incensos, a gente pode se proteger com mantras, com orações, com os cristais. E eu trouxe o Rodrigo um pouquinho para ele falar sobre o trabalho dele, como ele se protege, como que ele usa os cristais junto com o tarô, que é bem interessante também. É isso aí. Pode falar, Rodrigo. Então, eu sou tarólogo, professor de tarô, professor de baralho cigano, oraculista, terapeuta reikiano e também trabalho bastante com essas questões de energia dos cristais, principalmente porque eu acredito que são seres que estão aqui para complementar, são seres que emitem energia, e tanto energia intuitiva quanto protetiva. O trabalho do cristal, para mim, por exemplo, né, eu uso do modo de proteção para preparar o meu ambiente e também para que é, exista elemento terra dentro da minha mesa. Então eu procuro trabalhar com todos os elementos. Então o fogo, a água, o elemento terra e o elemento ar. Então, dentro da minha mesa, do meu espaço de trabalho, eu faço o possível para ter todos esses ambientes, todos esses elementos. E o cristal, para mim, ele, primeiro, eu acho super lindo, eu gosto. Eu gosto eu tenho muitos cristais próximos da minha estação de trabalho, do meu trabalho do dia a dia, da minha mesa de tarô, e eu gosto de ficar massageando. Eu gosto de ficar com, principalmente, eu gosto bastante das roladas para isso, né? Porque ela não machuca. Então, assim, se eu tô numa reunião, eu tô num evento, eu estou muito tenso, eu escolho uma que eu acho que vai se aplicar naquela vibração. É claro que isso tem um certo estudo que a gente, né, acaba se envolvendo, você acaba conhecendo um pouco e estudando um pouco mais sobre, né, as propriedades e tudo mais. Então, para cada eventualidade, eu tenho uma série de pedrinhas aqui, de cristais, e eu gosto de ficar massageando. Então, eu vou intuindo, vou pedindo, muitas vezes pedindo clareza mental, vou pedindo é, que me ajude em ideias, que me ajude a questões de cura e tudo mais. E a proteção, muitas vezes, ela é muito importante. Aqui, por exemplo, eu estou com uma ônix rolada. Eu tenho algumas pedras aqui. E ela, quando eu trabalho com ela é o trabalho do primeiro arcano, é o trabalho do mago, por exemplo. Eu sei que você não vai falar dela, mas por isso que eu vou colocar. Ela tem além das questões de proteção, ela também tem uma energia, vibração de umidade, de humildade, tá? Ela vai falar de coragem, vai falar de confiança.
Então é algo, por exemplo, principalmente quando está atendendo alguém à distância, ou em alguma reunião, em algum evento assim, você precisa dessa confiança, é ela que eu fico aqui próximo. Sempre, sempre, sempre. Os cristais eles estão muito presentes, né? Eu gosto de usar pulseiras, então eu mesmo faço as minhas pulseiras. Eu gosto de colocar minha energia dentro do material que eu manipulo, exceto anéis que pode se comprar com pessoas que têm uma boa energia e tudo mais, mas eu costumo fazer os meus próprios materiais. Então eu estou cercado deles aqui e gosto muito de tê-los muito próximo. É algo que realmente me agrada e eu trabalho bastante com eles. E agora me diga você, como você trabalha com a energia dos cristais no seu dia a dia? Que legal. Você falou que fica massageando um cristal e eu estava, inclusive, com uma olho de tigre, né? Aqui. Então, assim, eu também faço o uso dos cristais, né, Rodrigo? E eu acredito que o pessoal que está assistindo também faz o uso dos cristais, tanto como a pedra, né, propriamente dita, que essa é uma pedrinha rolada, e essa é a pedra bruta, tá? Depois, se der tempo, eu falo a diferença, que muita gente aí tem dúvidas, né, do cristal rolado e do cristal bruto. Então, é muito importante a gente fazer uso dos cristais com ele próximo, né? Tem muita gente que fala, mas eu tenho uma turmalina lá na minha bolsa para proteção. Gente, a turmalina está lá protegendo a sua bolsa, né? Não está protegendo você. Então, para o cristal estar te protegendo, porque o cristal ele funciona através de vibrações. Então, o cristal manda vibrações energéticas, né? Então, para receber essas vibrações, você tem que estar em contato com o cristal. Então, se a sua turmalina está lá na sua bolsa, então sua bolsa está sendo protegida, você não. Então, nós precisamos entrar em contato com esse meio cristalino, tá certo? Então, como que eu faço uso dos cristais durante o dia? Eu uso em acessórios, né? Pulseiras, anéis, pingente, brincos, né? Então, eu uso os cristais em forma de acessórios e eu uso também em forma de pedra. Eu coloco embaixo do travesseiro. Eu gosto muito de dormir com uma raulita embaixo do travesseiro, uma ametista, uma água marinha, que são cristais aí que trazem calma, que trazem leveza. Para o dia a dia, eu gosto muito de usar os cristais de proteção, né? Principalmente aí, olho de tigre. Olho de tigre é um cristal que eu uso muito, é um cristal que traz acolhimento, que traz movimento, né? Que trabalha aí o nosso chakra umbilical, nosso chakra plexo solar, né? Muitas vezes a gente está parado, não consegue evoluir, né? Por quê? Tem muita energia aí carregada na nossa áurea, né? O que eu sempre falo, no nosso chakra, no nosso campo áurico, né? Muita energia, tanto nossa, quanto a energia de outras pessoas, né? A famosa inveja. É o que eu falo, né? Muita gente que eu atendo me fala, gente, mas eu não tenho nada, por que que aquela pessoa tem inveja de mim? Né? Simplesmente as pessoas podem ter inveja do seu modo de falar, do seu modo de andar, né? Da sua leveza, da sua áurea, da sua capacidade emocional de interagir. Então, não precisa ter inveja dos seus bens materiais, né? Então, vocês têm que ficar muito atentos. Você é uma pessoa simpática, visada. Então, isso gera muita carga emocional. Então, por isso que vocês têm que estar sempre se protegendo. O meu cristal favorito aí para proteção é o olho de tigre. Mas existe uma gama aí de cristais, né, que nós podemos usar para proteção, como o Rodrigo falou, a ônix, né? Eu gosto muito de usar também olho de tigre. Olho de tigre, gente, perdão. O olho de tigre eu uso sempre, né? Eu gosto muito de usar também a turmalina. Por quê? A turmalina, ela trabalha blindando as energias, né? No caso, essa daqui, ó, uma turmalina em pulseira. Aí tem, olha, a turmalina em forma de pedra rolada, turmalina bruta e um pingentinho de turmalina que eu trouxe aqui. O Rodrigo também está mostrando as turmalinas. Pingente de turmalina.
tá? Então, eu gosto bastante de trabalhar também com a turmalina, principalmente quando eu vou em algum local pesado, que eu sei que a energia já é pesada. Ao hospital, quando eu vou ao banco, em algum lugar que eu sei que é tumultuado, que tem muita gente, que tem muita energia, né? Então, eu gosto de usar uma turmalina, porque ela vai fazer aquela blindagem, né? Quando você está com uma turmalina, você está blindada. As energias boas você consegue captar e as energias ruins, a turmalina negra automaticamente ela vai expelir, né? Então você se sente blindada. Diferente da olho de tigre. A olho de tigre ela vai retirar todas as energias e transformar em movimento, tá? Então existe a diferença dos cristais, tá? Sim. Depois eu vou falar também, né, Rodrigo, da hematita, que eu não sei como que o Rodrigo usa a hematita para proteção. Depois eu falo um pouquinho, aqui o cristalzinho dele, a forma que eu uso. Então, a gente tem que estar sempre aí protegida com a energia dos cristais. Não é deixar na bolsa, largar lá na mesinha de trabalho, não. É usar os cristais com você. E Exatamente. quais outros cristais você gosta, Rodrigo, de usar para se Olha, proteger? turmalina assim, é o coringa, né? É a que ela melhor se aplica para tudo porque ela dissipa todas as energias negativas. Então você pode usar para uma série de coisas, questão de inveja, questão de mal olhado, questão de energia de magia negra, por exemplo, de trabalhos realizados, né? Tem essa ajuda nessa proteção. É assim, gente. Para ficar bem claro, o cristal em si, né, o ser mineral que está aqui, isso aqui é um olho de tigre, então ela está falando bastante de olho de tigre, eu tenho uma grande aqui. Imagina que você vai numa loja, né? Imagina que todas as coisas elas acontecem primeiramente nas intenções, tá? Então a pessoa vai numa loja, ela vê uma pedra dessa daqui, ela vai pegar na mão, ela vai manusear. Então o cristal em si, por ele ser um ser cristalino, ele vai absorver energia, ele vai fazer o trabalho dele independente da sua vontade, tá? Não existe a determinação para que isso aconteça. Então ele vai funcionar, ele vai pegar essa energia. Então imagina que a intenção da pessoa por exemplo, uma pessoa que, eu gostaria de ter essa pedra, mas essa pedra ela é cara. Eu não tenho R$ 5 para comprar agora essa pedra. Só que o que ela fez? Ela depositou uma energia, ela depositou uma frustração nesse cristal. E ela devolveu na gôndola, devolveu na caixinha, devolveu onde for. Tá? Você fala, nossa, que legal, R$ 5 essa pedra, eu vou comprar essa pedra. Né? E você já vai tocar, você vai sentir a energia dela, você vai trazer para casa. O que eu, particularmente, geralmente faço? Todo e qualquer produto que eu posso fazer uma limpeza energética nela, seja através de uma defumação, ou através de um banho, ou através de lavar essas coisas, eu faço. Por quê? A gente nunca sabe a intenção que é colocada dentro do material. Por quê? Isso daqui é algo que eu vou usar para uso pessoal, mas eu também vou usar para atender outras pessoas. Então vai ter uma troca de energia, vai ter uma circulação de energia. Então o que eu geralmente faço, o que eu geralmente recomendo, principalmente essa época de primavera e verão, chove bastante. Então eu tenho água de chuva, que eu colho água de chuva diretamente da chuva. Então não vai passar por calha, não vai passar por cano, nada. Você pega um recipiente limpo, você coloca lá na chuva e você vai coletar essa água. Água com sal grosso ou cachaça. Então esses 3 tipos que eu uso, por exemplo, para limpar os meus cristais. Lembrando que você deve conhecer as propriedades do cristal, porque muitos cristais você não pode molhar. Não é que vai perder a propriedade energética dela, tá? Mas é assim, ela pode quebrar, ela pode fragilizar, ela pode trincar e tudo mais. Isso é uma placa de selenita, né? É, uma placa de selenita. Eu trouxe, inclusive, para limpeza, né? É uma placa que não precisa ser limpa, né? Ela é autolimpável e não pode molhar. Por quê? Exatamente. Porque ela acaba estragando. Se você molhar, ela vai derreter. Então, a gente tem que conhecer também os cristais, né? Sim.
Então, esse é o primeiro processo que eu faço, né? Então, todo e qualquer cristal, toda e qualquer pedra, todo que, sei lá, imagem, pulseira, essas coisas, ah, gostei, então não sei o quê. Eu limpo, né? Porque eu esgoto energeticamente. E o que eu vou fazer? Depois, os cristais eu coloco na terra, eu coloco no lugar de origem, né? Na terra. Então, eu vou aterrar, eu deixo ali uns minutos. Tem cristais que podem ficar ao sol à luz do sol e também tomar o sol, né? Tem outros cristais que já são mais sensíveis, isso daí, basta colocar num vaso de planta, você coloca ali bonitinho, vai carregar, vai ter essa energia, e aí depois você coloca as suas intenções e a sua energia nos cristais. É isso que eu faço, tá? Primeiramente. E aí quando a gente começa a falar dos cristais, assim, o que eu mais uso, realmente, turmalina é o coringão dos cristais, tá? É barato, é bonito, tem o seu jeito bonito. E aí a recomendação que eu faço para esse daqui é usar a turmalina de uma maneira consciente porque ela esfarela. Então, se você for usar como pingente, como anel, como pedra de manuseio, dê preferência para as roladas, porque senão elas vão, porque o fiapinho dela, a, o material que descola dela é um material muito cortante, né? Cortante, pontiagudo, ele faz ponta, né? Então isso daqui machuca. Uma vibração que, por exemplo, que esse tipo de cristal ela vai trabalhar é, por exemplo, na questão do arcano do diabo. Tá? O arcano do diabo ele vai trabalhar dessas questões do desejo, da inveja, da magia, do mal olhado, da luxúria, disso, né, tudo aquilo e tal. Então ele vai trabalhar principalmente, trabalhando num jogo de tarô, saiu uma carta dessa aqui onde tem um aviso de que, ó, existe um mal olhado, existe uma inveja, tal, não sei o quê. Ah, mas o que que eu posso fazer? Se você gosta de cristal, você pode usar numa pulseira, pode usar um brinco, pode usar um pingente, pode usar no bolso e tudo mais. Lembrando que a gente tem dois lados, a gente tem o lado yin e o lado yang. O lado yang é o lado direito, o lado yin, o lado esquerdo. Então, pedras escuras, protetivas, ficam do lado esquerdo é o lado yin. Né? Se você pegar o próprio símbolo de yin, ele vai estar do lado esquerdo. Essa é uma delas. Outra, assim, por exemplo, que eu particularmente gosto bastante, tá? Rico, gosto bastante. Eu gosto muito da ônix e gosto também da obsidiana. Apesar de a obsidiana, ela, por muitos, ela não é considerada um cristal. Porque ela é um tipo de vidro vulcânico. Tá? Mas eu gosto, mas também a obsidiana, ela tem um trabalho de fazer uma desobsessão de energia. Então, ela realmente, assim, ela blinda, ela tem um espaço dela de energia, ela cuida de lugares, ela cuida de ambiente. Então, essa energia, ela é uma energia que expande bastante. É barato, pode usar pulseira, pode ter ela rolada, né? E Sim, geralmente ela é rolada, porque se for usar ela bruta, ela é como se fosse um vidro, então você pode se cortar e tudo mais. sim. Esses são os que tem. Uma outra que eu uso bastante também, cianita negra, vulgo vassoura de bruxa. Né? O que, que a vassoura faz? A vassoura afasta, a vassoura limpa, né? Tem essa, né? Não sabe o que fazer. Essa daqui é super coringa também, super recomendo. O problema dela, bem parecido com o da turmalina. Ela descasca, ela solta lasquinhas. Então, assim, você deve trabalhar com consciência e deixar num lugar onde você não vai ficar manuseando, porque isso pode causar ferida, né? Isso pode machucar. Não sei se você vai comentar como é que você coloca acomoda os cristais para não ficar perto de eletrônicos, isso, né? Questão de, tá? Mas Também. assim, para essa parte energética é isso que eu faço. Você falou da hematita. A hematita, né, eu tenho um exemplar bem pequeno aqui, mas ele é super poderoso, né? Tem isso daqui você pode ter pulseira. A hematita, vocês já ouviram falar que o cristal do emagrecimento? Sim. Na Tem internet tá tem esse cheio. mito também. Tem esse mito. Mas por que, né, tem esse poder? Porque ela trabalha, a energia dela, ela trabalha de autoestima, trabalha na questão da proteção, trabalha na autoconfiança, vai trabalhar principalmente aqui no arcano regido por Ares, né,
deck na filosofia do Rider-Waite, ele vai trabalhar no signo de Áries, né? E vai trabalhar basicamente região de cabeça e corrente sanguínea. Áries, né, trabalha com sangue porque ela tem alta concentração de ferro. Então, isso aqui vai trabalhar com autoconfiança, com autoestima, vai trabalhar com cura e sistema nervoso e sistema vascular. Ou seja, se você tem questões de... Tome cuidado a questão, principalmente quem é muito hipertenso, que usa... sobe a pressão. Sobe a pressão. Então tem que tomar cuidado. Por isso que o estudo dos elementos é importante. Não é simplesmente, ó, gente, eu achei bonito, eu vou comprar. A maioria das pessoas, eu acho que 99,9% das pessoas tem celular hoje disponível com plano de internet. Ah, eu vou comprar, dá um Google, que você vai achar informação muito rápido. Por quê? Para evitar esse tipo de problema, né? Mesma coisa de chás, de coisa mais. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho água de chuva, não tenho cachaça, não tenho como lavar com sal grosso. Como eu posso fazer? Use um bastão de ervas, use um incenso de preferência natural, né, porque também é do elemento terra e vai também trabalhar com as questões de elemento ar. E você faz essa limpeza mais profunda dentro dos cristais, né? E você, claro, né, uma vez que você acende um incenso, uma vez que você acende um defumador, você coloca a intenção e faz o trabalho dentro junto com esse elemento, tá? Acho que eu falei demais. Tá ótimo. Eu queria saber como que você faz essa limpeza com a cachaça, porque eu nunca ouvi falar. Achei bem interessante. E qual cachaça pode utilizar? Como, né? E qual Qualquer cachaça. procedimento? Você pode pegar um pouco de cachaça. É como se você estivesse lavando em água corrente. Você pode colocar, não precisa mergulhar. Você coloca um pouco, né? Você pode até colocar o cristal na mão e rolar ele junto com o líquido, né? Sim. E depois deixa secar. Não é para beber a cachaça, não, viu, gente? É só para limpar. Não é elixir. Não é para elixir, não. Não é para Ah, ingerir, não. É realmente para uma limpeza, porque a cachaça, ela tem a propriedade de limpeza mais profunda, né? O álcool, ele tem essa limpeza mais profunda. Assim como esses três elementos, assim, quando eu dou preferência, eu gosto das questões naturais. Então, eu aprecio muito um incenso, uma tocha, um defumador, água de chuva, água de tempestade, que são são coisas diferentes, água de cachoeira. Então, eu particularmente prefiro desses métodos, né? Ah, não tenho. Precisa ser uma coisa rápida. Tem em casa. Pode ser qualquer cachaça, pode ser corote, pode ser o que for, o que você tiver. Simplesmente dê um banho, né? E depois deixa secar na terra para que e depois você coloca a sua energia. Eu vi uma pergunta aqui se seca na toalha. Eu geralmente não seco em nada, porque eu deixo na terra, porque o álcool ele evapora rápido, né? A água evapora rápido dentro de uma cristal. Imagina que você está na temperatura ambiente, ela vai esquentar também. Ela vai pegar a temperatura ambiente. Então, ela evapora rápido. E outra, é um cristal, né? É pequeno, então não precisa enxugar, não. Naturalmente, né? Legal. Principalmente, Eu vi uma pergunta. hematita, por exemplo, também não pode molhar. Hematita, turmalina, cianita negra, essas daí não se molha, não pode molhar. Por isso que tem que tomar cuidado, né? Eu vi uma pergunta aqui passando, né? Se pode molhar o cristal de ametista. Isso pode pôr no sol. Sim, pode molhar no sol. Inteiro, tomando sol. Fala de cor maravilhosa aí do cristal natural, tá certo? Então, por isso, tomar cuidado, né, com os cristais.
Não é porque é um cristal, eu vi ali na internet que eu tenho que colocar na água, mergulhar, não. A gente tem que saber qual cristal pode, qual cristal não pode, tá? Querem ter mais aprofundamento sobre isso, né? No Instagram, lá no meu Instagram, Flor de Lótus, tem explicando, tem nos stories. Todo dia eu gravo stories, tá? Explicando sobre limpeza, sobre como cuidar dos cristais. Outra coisa também, pode fazer reiki, eu vi uma pergunta aqui rolando ontem, logo no início, se pode fazer reiki nos cristais. Pode sim, tá? Então, quem é reikiana, ou se você faz reiki, quer levar seus cristais, pode fazer também, tá? O reiki. Os cristais faz alinhamento de chakras, sim, tá? Estou respondendo algumas perguntas que eu vi rolando. Os cristais faz o alinhamento dos chakras, tanto é que lá nos meus stories eu coloquei hoje sobre chakras, tem e-book sobre chakras, sobre alinhamento, que é muito legal também. Não dá para a gente abordar agora, porque os chakras é algo bem profundo, né? A gente precisava ir de 1 hora inteira para falar sobre um chakras, então é algo bem profundo. Mas vai lá nos meus stories, que eu estou explicando tudo certinho, tá certo? Então, sobre essa proteção, é muito importante, né, a gente ter a proteção dos cristais. E você viu que interessante que o Rodrigo falou, né? Quando sai a carta do diabo, né, no tarô, todo mundo se assusta, todo mundo fica com medo, né? Eu não quero a carta do diabo, eu não quero a carta da torre, eu não quero a carta da morte. É o que todo mundo sabe. Saiu essas cartas, eu sou taróloga também, né? Iniciante aí nesse mundo maravilhoso, mas eu já vejo que o pessoal já se assusta. Mas, gente, a gente tem que ver o que ele está mostrando em conjunto, né? Saiu a carta do diabo, tem aí inveja, tem acúmulo. Então, é a hora de você se proteger, né? Se proteger energeticamente. Hoje eu estava falando nos stories também, atendi uma cliente que eu estava falando que a doença, ela inicia no nosso campo áurico, né? Então, a doença, ela se instala primeiro nos nossos chakras, para depois ela adentrar nas células, depois ela adentrar no nosso corpo e a gente desenvolver a doença. Então, olha a importância da gente cuidar, né, do nosso corpo áurico e do nosso emocional antes de desencadear uma doença, né? Eu gosto de deixar bem claro que os cristais, os florais, a aromaterapia, ervas, chás, nada substitui uma consulta e uma medicação, tá, gente? Não substitui. O nome já fala, tratamento holístico, tratamento terapêutico, é um complemento, tá? Justamente. Então, se você tem uma depressão, o médico te passou a medicação, você vai tomar a sua medicação e nessa junção você vai usar aqueles cristais que permite para uma depressão, né? Você vai usar aí a água marinha, a pedra do sol, você vai se proteger energeticamente, mas nunca que você vai abandonar as suas medicações e o seu médico, tá? Então, eu gosto de deixar isso bem claro, que é um complemento energético. A Sim. cura, né, no uso dos cristais, gente, não tem nada comprovado que um cristalzinho desse aqui vai te curar. Porém, tem vários, né, comprovantes aí de nós, né? Quem aí já não fez o uso de um cristal e já recebeu uma cura, né, energética daquilo que a gente precisa? Eu, várias vezes, não foi apenas uma, como várias, né? Tanto cura de doença, né, instalada, quanto a cura da proteção, a cura ali da calma. Quantas vezes a gente se sente irritada, põe um cristal que vai deixar mais calmo, mais pleno, a gente sente aquela energia, a gente consegue se conectar. Então, o cristal está aí, a natureza nos deixou esse presente maravilhoso, assim como deixou as ervas, um chazinho de camomila, né? Deixou o cristal, só que a gente tem que usar com consciência, tá? Não adianta usar de qualquer jeito, usar sem consciência. Mas o cristal vai fazer efeito para o meu marido? Gente, o cristal vai fazer efeito para qualquer um, né? Não precisa você acreditar que esse cristal aqui vai fazer efeito, não. Se você entrar em contato com ele, você está recebendo essa energia maravilhosa do cristal, né, Rodrigo? O Rodrigo Sim. falou que a gente recebe, né, os minerais.
Os Lá no minerais eles já Japão, estão prontos, eles já estão aqui na Terra há milhares de anos. Então eles já estão muito, prontos, né? Nós que estamos evoluindo, eles estão dentro do universo mineral dele. Mas, por exemplo, né? Tá, eu tenho um Japamala aqui, por exemplo. Ok. Isso daqui, aos olhos de muitas pessoas, pode ser o quê? Um colar, certo? Do mesmo jeito que essa pedra aqui, ela é uma pedra, é um cristal, né? Mas vai muito da intenção e da fé que se coloca. Então, assim, se eu colocar de que eu tenho fé, eu acredito que uma pedra pode trabalhar nas minhas questões de cura, no meu processo de cura, falar que a pedra vai curar, né? Talvez sim, e talvez não. Isso, né, a ciência ainda estuda muito isso aí. Então, por exemplo, o que as pessoas precisam hoje ter muita atenção é que existe muita enganação, muito charlatão. Por exemplo, que vende citrino, uma ametista queimada como citrino, né? Ou muito. cristais que não existem. Vou falar, sei lá, uma raulita turquesa, não existe. Pedra da estrela é sintético. Pedra Pedra da da lua, Lua. tem pedra da lua existe, mas tem, geralmente eles usam as opalinas. Opalinas, elas são sintéticas. Pedra do sol existe também, mas a maior parte tem sintética. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Então, as pessoas têm que, assim, antes de começar a fazer alguma coisa, por exemplo, durante um evento que eu estava participando com a minha esposa, uma pessoa deu um depoimento de que ela estava preparando um altar, trabalhando um altar, e ela acendeu uma vela perto de uma pirita. E a pirita explodiu. Então imagina uma pirita que é um cristal, que ele é todo fragmentado, que tem todo, parece um brigadeiro, né, de ouro, assim. Imagina um cristal daquele ali explodir dentro da sua casa, com você próximo. Né? É como se fosse um tiro de 12, um tiro de espingarda, um tiro que for. Então você precisa ter os cuidados em manusear. Né? Do mesmo jeito que tem os lados positivos, existem os lados negativos. Questão hoje que está muito na moda, garrafa de elixir. Né? Nem todos os cristais podem ser molhados. Então, se você começar a fazer um estudo básico das paletas, então, você falar que somente os cristais de paleta preta ou amarronzada são de proteção, nem todos. Por exemplo, quartzo, quartzo transparente. Ele é o clínico dos cristais. Ele vai funcionar para tudo. Proteção, para clareza, para paz, para harmonia. Pode usar para proteção? Pode. O que vai mudar? É a paleta? Não. É a intenção que você coloca. Do mesmo jeito, as questões dentro que estão aqui, né? Quando a gente fala de que sai na carta do tarô, o mago, né? E eu vou falar aqui que a energia do mago trabalha muito bem com a energia da Ônix. Eu não estou falando que é uma proteção, né? O mago ele trabalha muitas questões particularmente numa das questões dele vai trabalhar o ego. Né? Isso daqui é um cristal que vai trabalhar a autoconfiança, de você ter firmeza, você ter a serenidade, você ter humildade, né? Te dar essa confiança para que você consiga fazer as coisas. Então, assim, eu por ter esse trabalho terapêutico também com o tarô, junto com as ervas com que eu trabalho. Você falou, por exemplo, a defumação. Pode ser um palo santo. Palo santo é natural também. Usar com moderação, porque esse daqui está em extinção. Então, uma dessas daqui vai durar muito tempo, vai durar Muito muitos tempo. anos. Não precisa descartar, não precisa colocar, né? Você pode usar esse daqui para fazer, porque você vai estar usando o elemento fogo, né, da brasa, e ele vai sair o elemento ar, que é a fumaça. Aí você pode trabalhar essas questões energéticas, desde que você coloque a intenção. Por exemplo, eu tenho um punhal na minha mesa, né? Isso daqui também eu uso para proteção. Mas eu poderia usar só uma pedra? Posso, desde que eu coloque a minha fé nisso daqui, de que eu acredito que isso daqui vai fazer o trabalho que eu determinar que ele faça, né? E ambos estamos falando de ferro. Ferro vem do mundo mineral, do universo mineral, assim como essa pedra. Então, assim, são coisas que é muito fácil, né? A gente precisa trabalhar com umas questões, com inteligência, com racionalidade, para saber o que a gente está fazendo. Por quê? No meio de uma sessão terapêutica, sendo a distância ou presencial,
Esses elementos, por exemplo, o punhal, é um elemento de corte de energia, assim como uma turmalina, assim como uma hematita, assim como uma olho de tigre, assim como uma ônix, assim como uma cianita, tá? E tantas outras. E até mesmo uma selenita, porque a selenita, ela é carregadora, né? Ela recarrega a bateria de tudo. Ela não precisa de nada, ela não precisa estar em lugar nenhum, e ela vai carregar os cristais que estão próximo dela. Então use isso daqui é como se fosse o power bank para um celular, né? Tenha selenita próximo. Então, exatamente, você coloca suas pulseiras e tudo mais. E por nós, terapeutas, né, estarmos mexendo com pessoas, a gente trabalha com emoções, a gente trabalha nos chakras, a gente tem contato com pessoas, principalmente se você é reikiano, se você precisa manusear, manipular a energia, trabalhar com pessoas ali e tal, não sei o quê, nada mais justo de você ter elementos de proteção próximo a você. Um colar, uma pulseira, um anel, um brinco, uma gargantilha, o que for, entendeu? Porque você não sabe que cumbuca que você está enfiando a mão, você não sabe a energia que essa pessoa vai te trazer, né? Então, você não precisa usar cristais com moderação, você pode encher a sua sala. Eu lembro que eu estava lendo um artigo que uma pessoa ela se sentia muito bem dentro da sala dela. E ela falava assim: nossa, dentro da minha sala, meu pensamento ventila, eu consigo ter um monte de coisas, né? Mas certos lugares da minha casa eu tenho dificuldade, eu tenho bloqueio. Aí me perguntaram: tá, mas o que que você tem na sua sala? Ah, eu não tenho nada demais, eu tenho alguns móveis, tá, não sei o quê, só que eu tenho uma fonte de água. E dentro dessa fonte de água, ela além dela ter o elemento natural, água, né, principalmente vai trabalhar essa questão de fluidez, das emoções e tudo mais, que também é um Movimento. elemento natural, né? Ela tinha uma bola gigante de. é, Nossa, esqueci o nome. Ametista. Então o que acontecia? A água, no processo de água, naquele momento que ela relaxava, aquela água ficava circulando em torno daquela bola e o que, que fazia? Ela trazia o efeito, né? A parte positiva dessa questão do cristal, que ele já está pronto, irradiando energia, ela conseguia captar, ela conseguia canalizar, ela conseguia trabalhar aquela questão. Então, assim, é o jeito que você manipula as ferramentas ao seu favor, né? Não seja não seja ingênuo falando que, ó, eu tenho as coisas aqui, eu não sei o que acontece ou não vou fazer nenhum tipo de proteção. Muito pelo contrário. Eu peco pelo excesso. Então, eu faço defumação antes que o cliente venha, depois eu coloco incenso natural, trabalho com as minhas questões, as minhas pedras protetivas, as minhas pedras intuitivas. Não deixo ninguém colocar a mão nelas, porque além de eu ter ciúme, é uma questão que eu mantenho esse resguardo energético dos meus cristais. De tempos em tempos eu coloco meus cristais para fora. Eu dou a recomendação para os meus alunos, ó. Falei, ó, no eclipse, eu falei, pessoal, no eclipse coloca os seus decks de tarô para fora, coloca suas pedras, seus cristais, as suas pulseiras, tudo que você tem, tudo que você vai querer energizar, deixa ali um tempo e depois pode recolher, que é um tempo suficiente. Porque a gente não sabe quais são as intenções das pessoas e qual o nível energético que essas pessoas estão. Então, todo cuidado é muito pouco, né? É como ter meus cristais assim como filhos, realmente, que eu cuido muito bem. Isso aqui é um olho de tigre. Que olho de Falei demais tigre. de novo, É né? verdade. Não, tá ótimo. Fica tranquilo, fica à vontade. E como você falou, né? A gente tem que cuidar dos nossos cristais com muito carinho, com muito amor, né? Quando eu envio os cristais para vocês da Flor de Lótus, aqui todos os cristais estão limpos e energizados diariamente. Eu passo incenso, defumador, palo santo, fica próximo às selenitas. Quando eu estou embalando, já passo um reiki ali de energias boas. Eu sei que vocês podem até sentir essa energia quando vocês recebem, né, essa caixinha aí, que é sempre com muito amor, tem músicas aqui, então vocês recebem realmente uma caixinha mágica de amor. Deixa eu só colocar aqui, só um minutinho da De gratidão. gratidão caiu. Pronto.
vocês recebem realmente uma caixinha com muito amor. Aí muitos me perguntam, eu preciso limpar, né? Eu preciso fazer a limpeza energética desse cristal? Sim, gente, porque imagina, aqui tá tudo bonitinho, tá com muita energia, muito amor. Só que vai passar, se for a entrega aqui em São Paulo, vai passar pelo motoqueiro, né? Aí depois esse motoqueiro entrega para outro. Aí imagina, tá lá no trânsito, o motoqueiro xingando, o motoqueiro reclamando, né? Todo esse percurso que o cristal tá passando. Quando chegar nas suas mãos, esse cristal que eu preparei com tanto amor, vai estar 100% com essa energia? Não, vai estar com todas as energias, né, de todo mundo que passou. Isso entrega para São Paulo. Agora imagine uma entrega lá para Minas Gerais, que vai passar pelo correio, vai por transportadora, vai de avião, vai de ônibus, passa de mão em mão aquela caixinha. Qual que é a energia que vai chegar para você? Então, muito cuidado aí. Então, chegou o cristal, não pega e usa, põe no pescoço, ai, vou usar meu cristal. Faz a limpeza, né? Como o Rodrigo falou. É muito importante, porque você não sabe a intenção que a pessoa colocou ali naquele cristal. Você não sabe a intenção que aquele motoboy foi entregar. Se ele foi entregar com raiva, se ele brigou, se ele xingou, enfim. Ou se ele está muito feliz. Mas faz a limpeza, né? É importante você limpar esse cristal para você. Tenho todos os cristais como um amuleto. Eu tenho comigo. Todos os meus cristais eu uso como um amuleto. Você vai usar um amuleto que não esteja limpo, que não seja a sua energia, né? Então, limpa, nem que seja, não tenho. Ai, mas eu não tenho dinheiro para comprar essa placa de selenita. Gente, essa placa de selenita é maravilhosa, porque aqui você coloca tudo, né? E deixa energizando aqui de 30 minutinhos, já sai os seus cristais limpos e energizados. Mas eu não tenho como comprar essa selenita. E eu tenho uma raulita, eu não posso molhar. Como que eu vou fazer? Eu vou ficar sem limpar meu cristal? Não. Pega um incenso natural, tá, gente? Não vai usar aqueles incensos de morango, de tutti-frutti, que não é natural, tá? A natureza não tem tutti-frutti, então muito cuidado aí com os incensos. Aqui na Flor de Lótus, os incensos são todos naturais, tá? Para quem desejar. Então, faz a limpeza ali com um incenso, coloca numa plantinha, tá? Então, depois que você fizer toda essa limpeza, segura esse cristal na mão, coloca a sua intenção. Para que você quer esse cristal? Para proteção? Então, eu vou colocar aqui minha intenção para me proteger. Para que eu quero esse cristal? Para ficar calma, né? Eliminar aí excesso de pensamentos, dores de cabeça, enxaqueca, enfim, eu vou colocar a minha intenção nesse cristal, tá? A minha fé, independente da sua religião. Se a gente falar, o cristal, ele é místico, eu sou de tal religião, posso usar? Gente, o cristal, ele é da natureza, é igual uma camomila. Independente da sua religião, você pode tomar um chá de camomila? Então, o cristal, ele é da natureza. Basta você colocar a sua intenção. É igual eu falo a nossa língua, né? Todo mundo tem uma língua, afiada ou não, né? Você vai usar para quê? Para falar mal de alguém ou para abençoar? Então, a mesma coisa é o cristal, né? Igual nossa língua e nossos pensamentos. A gente vai usar para proteger ou para abençoar? Né? Então, muito cuidado aí também no uso dos cristais. Usar sempre com consciência, usar para você, né? Vai dar de presente para alguém, tá com uma energia boa, né? Que ela vai sentir essa recepção desses cristais, tá? E cristal aí que o Rodrigo falou, né? Sobre... Ai, desculpa, peguei errado. A hematita, né? Eu vejo aí na internet, hematita para emagrecer. Hematita, ela auxilia no emagrecimento? Sim. Por quê? É um cristal aí de movimento, é um cristal sanguíneo, né? Um cristal que acelera o metabolismo, por isso tem que tomar muito cuidado. Você é hipertenso, a sua pressão arterial já é alta, seus batimentos cardíacos já é alto, você é uma pessoa extremamente ansiosa, vai usar uma hematita? Não, né, gente? Então aí começa com outros cristais. Usa uma água marinha, uma raulita e vai, né, sentindo a energia desse cristal. Muitas vezes o cristal, por exemplo, esse de âmbar, esse é âmbar natural, tá, gente? O que o Rodrigo falou também aí de cristais falsos. Muito cuidado. Âmbar é um cristal aí que o pessoal falsifica à torta e à direita.
né? Falando que é âmbar, quando você compra, é uma cornalina, é uma ágata ou é um plástico. Então, muito cuidado. O âmbar não é um cristal barato. Então, você achou âmbar aí a preço de banana? Desconfie, tá? Desconfie. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em qual cristal a gente vai usar. Porque senão, ao invés de fazer bem, vai acabar fazendo mal, né? Se você é uma pessoa extremamente ansiosa, hipertensa, você vai colocar uma pulseira de hematita, você vai se sentir mal, porque a sua pressão vai elevar, o seu fluxo sanguíneo vai subir, né? Você vai ter essa alteração do metabolismo e você não vai se sentir bem. Isso são casos reais que eu recebo, que eu coloco nos stories, né? Muita gente coloca, por isso que eu me sinto mal quando eu uso uma hematita. Você é hipertensa? Sim, eu sou hipertensa, eu sou cardiopata e eu me sinto muito mal. Me dá até taquicardia, dor de cabeça quando eu uso hematita. Então, por isso. E tem outras pessoas que falam: nossa, eu me sinto tão bem com a hematita, eu realmente diminuí o meu apetite. Por quê? Porque a hematita vai trabalhar essa parte metabólica. Então, você aí que não tem nenhum problema de saúde, pressão alta, né, e quer emagrecer, lógico, não vai usar hematita e um milagre vai acontecer, eu vou ficar magra, né? Se fosse assim, né, gente, seria muito bom, né, Rodrigo? Usar uma hematita e do nada ficar magra, não. Lógico, a hematita vai trabalhar a sua autoestima, a sua força de vontade, o seu movimento, e junto com uma dieta, exercício, você vai conseguir, né, o seu tão desejado sonho aí de emagrecer. Olha eu aqui falando demais também. Daqui a pouco o Não, Instagram corta a isso é gente. bom. E sabe, tem uma coisa que eu vejo que realmente a gente acaba caindo dentro desses mitos de internet, né? Principalmente dessas garrafas de Elixir. A pessoa vai buscar a questão emocional. Ela acha que uma garrafa com água do Elixir de quartzo rosa vai ajudar, né? O cristal vai fazer o trabalho sozinho. E muitas vezes a pessoa realmente, ela precisa até de uma ajuda, de uma psicoterapia, precisa de um profissional para ajudar a trabalhar os gatilhos, a trabalhar essas questões. E aí vai comprar um negócio que realmente não vai funcionar, e tampouco uma pulseira. O legal dos cristais, ele, por exemplo, as pessoas geralmente, acho que 99,9% do planeta, ele não é alérgico, né? Ele não causa alergia, porque ele é natural. É claro que você não vai usar, por exemplo, é, um cristal de enxofre, por exemplo, no próximo da pele, porque enxofre é tóxico. Assim como certos cristais, se você não utiliza ele em forma rolada, que ele já foi polido, já foi trabalhado, alguns cristais, por exemplo, eles soltam propriedades tóxicas e isso é super nocivo para o corpo humano. Então, isso é perigoso, por isso que a informação ela precisa chegar da maneira correta, né, e usar com inteligência. Eu já peguei casos, por exemplo, de, de pessoas que estarem utilizando pulseiras e trabalharem com o computador. E às vezes o computador dá umas apagadas. E é por quê? Porque tem interferência do cristal sobre as placas, né? Pelo sistema, os circuitos impressos ali do coisa. Questão de celular, relógios smartwatch, desses que vão pegar por exemplo, você está com uma pulseira de hematita e vai colocar um smartwatch que vai medir, vai ferir batimento cardíaco e tal, não sei o que, vai dar diferença. Por quê? Ele vai estar, o cristal ele vai estar diretamente na sua pele, em contato com a sua pele, né? Lembrando que ele vai trabalhar com o sistema circulatório, além do processo de proteção, né? Então você, assim, por uma questão de conhecimento, precisa se proteger de informação que não é falsa, que não é verdadeira. Porque você vai estar comprando alhos por bugalhos aí, achando que está arrasando e não é nada disso. Né? Também deixar, por exemplo, cristais próximos de micro-ondas, de televisão, de computador, certos cristais que eles não trabalham bem dentro desse processo eletromagnético. Muito pelo contrário, eles afastam, né? Então tem cristais que vai trabalhar exatamente nessa propriedade. Eu falo do caso da turmalina. A turmalina
eu não recomendo deixar próximo de computador, próximo de micro-ondas. Por quê? Ela vai dissipar energias, né? Todas as energias. Então, assim, tem que... Esse tipo de conhecimento, gente, você tem que... Para quem está interessado, vocês procuram, vocês façam uma boa leitura, tem ótimas referências, tem livros nacionais muito bons, né? Tem autores que realmente se dedicam a construir isso, tem alguns que fazem como se fosse uma Bíblia dos cristais. Então tem, assim, eles pegam os cristais mais comuns, né? Vai, sei lá, trabalhar jaspe, os cristais básicos para alinhamento de chakra, vai falar de ametista, vai falar de cianita, vai falar de citrino, vai falar de jaspe vermelho, vai falar de tantos outros aí, quartzo, rosa, verde, azul e assim por diante. Mas assim, tenham um tempinho, vocês não precisam conhecer. É a mesma coisa como erva, né? A gente tem erva, tem um monte de erva. Você precisa conhecer um monte de erva? Não, você precisa conhecer as coringas. Por exemplo, você sabe, por exemplo, que manjericão vai em quase tudo. Manjericão funciona para quase tudo. Então, a mesma coisa dos cristais. Se você tiver, por exemplo, uma selenita, para fazer essa questão para recarregar e também harmonizar os cristais que estão próximos, um quartzo transparente ou um quartzo branco, para clareza, uma ametista também, ela é super coringa, ela funciona para uma porrada de coisa, e alguma outra de uma paleta preta, você já tem o suficiente para você fazer. Não precisa ser um acumulador de cristais, ou comprar um monte de pedra e você não saber para que funciona, entendeu? Isso eu acho que é o bacana. E você, assim, ter a disciplina ela também precisa de cuidado, então precisa de... A pedra também ela se esgota energeticamente, porque ela vai trabalhar, ela vai tirar as energias que estão próximas. Então é de ambiente, é de pessoa, é de bicho, né? Então dá para fazer um monte de coisa. Só que você tem que lembrar de ter esse cuidado com ela, de recarregar. Eu não tenho incenso na hora, não tenho nada disso. O que você faz? Você não tem... A maioria das pessoas tem vaso de planta em casa. Põe na terra. Põe um pouco na terra, deixa voltar lá para a origem, lá para ela carregar. E depois você usa de novo. Entendeu? Exatamente. Acho que é isso. Como é que a gente está de tempo aí, Marcília? A gente está bem de tempo? Como é que a gente está? Falta 8 minutos. Nossa, falamos, hein? Eu só queria falar um pouquinho sobre o elixir, né? Que o Rodrigo falou. Eu já vi gente na internet aí fazendo elixir de pirita, né? Com a pedra pirita. A pirita é uma pedra totalmente tóxica que não pode de jeito nenhum entrar em contato com água. Piorou você tomar a pirita. Mas é que eu quero prosperidade, vou tomar. Tem muito cuidado. Então, tem dúvidas? Me chama no direct, chama o Rodrigo. Dá uma olhada no nosso Instagram, que está recheado aí de notícias, de informações aí reais, verídicas. Muito cuidado nos golpes aí cristalinos, né? Da pedra da lua, pedra da estrela. Muito, muito cuidado. Não quer comprar seu cristal na flor de lótus? Vem com o Rodrigo. Compra em um lugar, né, que realmente está vendendo cristal. Então, muito cuidado, gente, para não estar levando para sua casa um plástico, né, uma resina ou algo que não seja realmente para aquele seu tratamento. E falta agora 6 minutos, senão o Instagram acaba derrubando a gente, né? Eu agradeço muito todos vocês estarem aqui nessa live. Eu vi que ficou muita gente, então foi uma live assim prazerosa para a gente. Tanto é que a gente começou a falar, não termina mais, né? Porque cristais é um assunto aí para a gente ficar 10 horas aqui na live falando. Cada gatilho vai puxando, né? E é uma gama imensa. Eu amo aí de paixão falar de cristais, de florais, de terapia holística, de plantas, então é algo assim que deixa a gente muito feliz, né? Que a gente fala e não tem fim. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo via direct e um presentinho aí para vocês que estão aqui na live, que participaram. Então, quem fizer qualquer pedido, gente, no valor de R$ 39,90 hoje, até meia-noite, vai ganhar de presente da Flor de Lótus
um pingente intuitivo de proteção. Pode ser que você receba uma turmalina, pode ser que você receba um óleo de tigre, ou pode ser que receba uma hematita. Então, aí até meia-noite, todos os pedidos Shopee, Mercado Livre, né? Nesse valor, vocês vão ganhar de presente um pingente intuitivo de proteção, tá certo? Vou deixar o Rodrigo falar um pouquinho. Eu agradeço, super oportunidade, o convite, eu adorei falar. Eu falo bastante mesmo. Fiquei muito feliz aqui. Eu vi vários dos meus alunos aqui que entraram, de gente que, ex-alunos, alunos aqui. Também entrei em contato comigo, Rico Valdez, Rico Valdez, underline tarô, no Instagram. Eu faço as leituras terapêuticas de tarô, só com horário agendado. Trabalho também com as questões dos cristais, mas é uma questão mais particular. Eu estou aqui realmente como convidado, dando a minha opinião, um pouco compartilhando um pouco do meu conhecimento. Só para deixar claro, eu não trabalho efetivamente com os cristais, né? Mas eu posso ajudar em alguma coisa. E super agradeço, Marcelo, pelo convite. Realmente foi muito gostoso. E muito obrigado pela oportunidade. Adorei estar aqui com vocês. Eu que agradeço, gratidão para todos vocês que ficaram aí uma horinha com a gente, né? Tendo essa aula aí maravilhosa com o Rodrigo, né? Que explicou para a gente aí. Eu não sabia realmente da cachaça, então sempre é um aprendizado. Não é porque eu tenho curso de cristais, eu trabalho com cristais que eu sei de tudo. Imagina, gente, não sei de nada ainda. Então, tudo vai agregando. Então, gratidão, qualquer dúvida, entre em contato comigo, com o Rodrigo, que vai ser um prazer estar atendendo vocês. Obrigado, vida, e gratidão. Gratidão, Rodrigo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Gratidão. Eu vou deixar a live gravada, gente. Ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.